Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. Estamos na terceira semana do Advento, tempo em que nós nos preparamos para o Natal do Senhor, ou seja, o seu nascimento. Espero que este áudio os encontre com saúde e na paz de Cristo. Eu me chamo Adilson Nunes, estou ministro da palavra na área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus. Eu faço parte da comunidade católica Menino Jesus. É com alegria que eu venho partilhar com vocês o Santo Evangelho que a liturgia nos propõe para hoje. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciemos o Santo Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 1, versículos do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho de hoje narra o drama do justo José, mas também a anunciação que lhe fora feita. Assim como houve uma anunciação a Maria, também houve uma anunciação a seu noivo José, narrada aqui pelo evangelista Mateus. Se para Maria o anjo anunciou que o seu filho seria grande, filho do Altíssimo, para José ele disse que o seu filho seria Emanuel, o Deus conosco. Maria estava noiva de José. Tinha entre 12 a 13 anos de idade, pois era com esta idade que as moças eram dadas em casamento. José tinha entre 18 a 20 anos. O casamento era uma obrigação religiosa para os homens. E homens solteiros acima de 20 anos não eram bem vistos pelo povo. Ora, foi durante o seu noivado que Maria achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Mas José só veio a saber do fato ao ver o ventre saliente de Maria e simplesmente deixou os acontecimentos seguirem a seu curso. Deus, que tinha começado essa história, haveria de dar a ela o fim que melhor lhe pudesse. Ao descobrir a gravidez de sua noiva, José entrou em crise. Ficou desesperado, porque não esperava. Foi pego de surpresa. A lei hebraica sempre tratou o adultério com implacável rigor. Uma passagem do Deuteronômio nos dá uma boa ideia disso. Diz o texto: mas se a noiva não for encontrada virgem,
ela será levada até a entrada da casa do pai, e os homens da cidade a apedrejarão até a morte, por haver cometido infâmia em Israel, prostituindo-se na casa paterna. É certo que o tempo de José, no tempo dele, o judaísmo tinha encontrado uma forma mais moderna ou moderada para resolver a questão, ou seja, o repúdio. Nesse caso, era oficializado o divórcio, com todas as consequências civis e penais para a mulher. Seja como for, o marido traído tinha a obrigação de denunciar o fato à autoridade competente. Mateus informa que José era um homem justo. Mas que tipo de justo? Se era justo no sentido de cumpridor da lei, e devia ter denunciado Maria, não é mesmo? Parece que sua justiça era de outro tipo. Ele queria evitar o quanto possível submeter Maria a qualquer forma de exposição e ele mesmo fugir do inevitável constrangimento. Por isso prefere repudiá-la em segredo. Isso tudo, meus irmãos, porque José amava muito Maria. Enquanto sofria, o anjo do Senhor veio dissipar-lhe as dúvidas. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E prossegue, dizendo: ela dará luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o teu povo, ou seja, o seu povo, dos seus pecados. Vejam só, com essas palavras do anjo, José ficou mais tranquilo, né? E o que ele fez? Ele desistiu do que ele ia fazer. Ia fugir, né? Ia embora, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas quando ele entendeu que era tudo pela ação do Espírito Santo e que era tudo feito pela vontade de Deus, ele aceitou Maria e levou ela para casa. Pois sabemos, meus irmãos, sem José, somente com Maria, o plano de Deus não se realizaria. E que Jesus deveria ser descendente de Davi, mas para isso, seu pai deveria ser da linhagem de Davi. José era, por isso Deus precisou de Maria, mas também precisou de José. Isto é, ele quis precisar de um casal humano que acolhesse o seu filho como filho, confirmando o valor da família. Ao entrar em nosso mundo, a partir da família de José e Maria, o Filho de Deus veio confirmar o valor inevitável da família humana. Natal, meus irmãos, tem tudo a ver com família. É a festa da família, é a celebração da família. Quando o anjo do Senhor apresentou-se a Maria e a José, ambos estavam legitimamente comprometidos. Não eram mais solteiros. E quando o casal teve a sua primeira crise, Deus interveio para que tudo voltasse à paz. Foi no lar de José e Maria que o Filho de Deus se tornou Deus conosco. Que nós possamos pedir, meus irmãos, a Deus que Ele seja todos os dias o Deus conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A todos eu desejo um bom dia e fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo.